Bom dia, nós somos alunos do Instituto Federal do Maranhão, Campus Caxias. Nós somos alunos do curso de Ciência da Computação. Estamos tendo a disciplina Teoria e Aplicações em Gráficos com o professor Wilker Luiz. E nós vamos falar agora um pouco sobre o algoritmo de Beaumont-Fort. Meu grupo é composto por mim, Lídia Hanna, Delciane, Janderson e Juan Carlos. Nós vamos dar início com a introdução, vamos passar por conceitos, histórico, aplicações, código, simulação e, para encerrar, as referências. O algoritmo de Beaumont-Fort é um algoritmo de busca de caminho mínimo em um grafo ponderado, ou seja, cujas arestas têm peso, inclusive negativo. O algoritmo de Dijkstra resolve o mesmo problema, num tempo menor, porém exige que todas as arestas tenham pesos positivos. No algoritmo de Beaumont-Fort, diferente deste, não impede nenhuma restrição sobre o sinal sobre o peso das arestas, o que torna uma solução genérica. Ao invés de fechar um algoritmo por iteração, como o Dijkstra, examina todos os vértices de um grafo orientado por iteração até que as atualizações não sejam possíveis. Ele determina o menor caminho entre um vértice de origem e todos os demais vértices do grafo. Histórico. Alguns autores denominam o algoritmo de Fort-Moore-Beaumont em homenagem aos três autores que propuseram o mesmo algoritmo em anos diferentes: Lester Ford, Edward Moore e Richard Beaumont. Dando continuidade, vamos apresentar agora alguns conceitos para tornar mais simples o entendimento do pseudocódigo. N, o conjunto de vértices antecessores do vértice atual, dt de vetor que armazena a distância entre o vértice de origem e o vértice I, hot de vetor que armazena o índice do vértice anterior ao vértice I no caminho cuja distância está armazenada em dt de I. Altera, variável booleana que indica se houve alguma atualização na interação atual, e esse símbolo que representa os antecessores do vértice I. Algumas aplicações deste algoritmo são: em rede de computadores, protocolo de roteamento, vetor e distância, e na área da economia, o problema triangular arbitragem. Sim, agora temos aqui o pseudocódigo. Entrada grafo G com os vértices V, E, e matriz de pesos D, I e J para todas as arestas I e J. dt de I, aliás, dt de 1 recebe 0. Aqui seta o dt do vértice inicial com 0. Hot de 1 recebe 0. Seta o hot do vértice inicial com 0. Para I recebe 2 até N, faça. Inicia a iteração entre os vértices dos grafos. Aqui nesta próxima linha, dt de I recebe D de 1, I. Aqui ele seta a distância do vértice atual com a distância entre o vértice inicial e o vértice atual. Se existe um I pertencente a E, então hot de I recebe 1. Ou seja, se o vértice atual for adjacente ao vértice inicial, o hot do atual é setado como vértice inicial. Se não, hot de I recebe 0, dt de I recebe infinito. Se o vértice atual não for adjacente ao inicial, seta o hot como vazio e a distância como infinito. Próxima subrotina, temos para K recebe 1 até N-1, faça. Aqui ele vai percorrer todos os vértices do grafo, enquanto houver alteração. Altera, recebe falso. Aqui a variável que verifica se houve alteração nos vértices. Para I recebe 2 até N, faça. Aqui vai percorrer todos os vértices diferentes do vértice inicial. N recebe
I. Aqui ele vai setar o conjunto de vértices adjacentes ao vértice atual para J pertencente a N faça. Vai percorrer todos os vértices adjacentes ao vértice atual. Se dt de I for maior que dt de J mais dIJ, então aí ele vai verificar a condição se o dt do vértice atual for maior que a soma do vértice adjacente com a distância entre o vértice atual ao vértice adjacente. dt de I vai receber dt de J mais dJi. Aqui ele vai atualizar o novo dt do vértice atual com a soma do vértice adjacente mais a distância entre o vértice atual e seu vértice adjacente. Hot de I recebe J. E aqui então ele vai atualizar o hot do vértice adjacente. Altera recebe verdadeiro, ou seja, aqui já vai indicar que houve uma alteração. Então ele vai atualizar a variável altera se houver mudança nas informações do grafo. Se altera recebe foi igual a falso, então K recebe N. Então ele vai verificar se houve alteração ou não nas informações do grafo. Se sim, vai retornar a iteração, e se não, vai finalizar o algoritmo. Aqui nós temos o código em Java. Aqui nós temos o método do algoritmo GAMMA_FOR, que recebe como parâmetros um grafo e um vértice, que é o vértice origem inicial. Aqui nós temos a primeira iteração, o laço for, onde ele tem o objetivo de setar o dice e o hot do vértice inicial como o dice 0 e o hot null. Aqui no segundo for, que tem o objetivo de setar em todos os vértices diferentes do vértice inicial o hot e o dice, sendo que ele aplica a condição de que se o vértice atual não for um vértice adjacente ao vértice original, ele recebe null e recebe dice infinito, enquanto que os vértices que são adjacentes ao vértice original recebe como dice o peso da aresta entre o vértice origem e o vértice atual, e o seu hot recebe como o vértice origem. Aqui no próximo for nós temos um laço que percorre todos os vértices do grafo, e nós temos uma variável booleana altera, que recebe inicialmente falsa. Essa variável que vai especificar se o laço termina ou não. Ela verifica se houve alguma alteração ou não nas informações de cada vértice. Por último, nós temos o laço for, que percorre todos os vértices anteriores ao vértice atual. Aqui é inicializado o conjunto dos vértices anteriores ao vértice atual. Nós temos mais um for que percorre todos os vértices anteriores ao vértice atual, sendo que ele verifica se a dice do vértice atual for maior que a soma da dice do vértice anterior mais a distância entre o vértice anterior e o vértice atual. Ele atualizará a nova dice do vértice anterior como a soma da dice do vértice anterior mais o peso da aresta do vértice anterior com o vértice atual. Assim como ele atualizará o hot do vértice anterior e setará na variável booleana true, que informa que houve atualização nas informações do grafo. E aqui retorna o grafo. Aqui nós temos a simulação do algoritmo. Nós vamos utilizar este grafo G, onde o vértice inicial será o vértice 1 e o vértice final será o vértice 6. Aqui nós temos duas arestas com pesos negativos
que vai de 4 a 5, de 5 a 4. Aqui no NetBeans nós temos o algoritmo. Aqui nós inicializamos os vértices e aqui instanciamos. Aqui nós demos como entrada as arestas e seus vértices adjacentes, assim como seus pesos. Agora nós vamos executar o algoritmo. E aqui nós temos o retorno, que é o menor caminho entre as cidades V e as cidades V6, onde o caminho se dá, o caminho inicial V1, passa para V2, V5, V4 e V6, com uma distância de 2 km. Assim como é verificado aqui no slide. Ele vai de V1 para V2, V2 para V5, V5 para V4 e finalmente ele chega ao vértice final, uma distância de 1 mais 2, menos 1, 2, 3, menos 1, menos 3, 0, com mais 2, 2, que é a distância final. E aqui nós temos nossas referências. E é isso. Obrigado.